Bom, você é daquelas pessoas que gasta por impulso? Então fica comigo até o final que você vai entender que ser minimalista vai fazer com que você controle esses problemas de gasto desnecessário e vai fazer com que você tenha uma vida financeira cada vez mais plena. Bom, a primeira coisa que a gente tem que aprender é parar de fazer compras e comprar, no geral, por impulso, né? A gente sabe que a grande maioria das pessoas, quando entra em uma dívida, que compra no cartão de crédito, às vezes pega o dinheiro emprestado para comprar algum item, é porque ela se emocionou com algum tipo de item. Ou aquele vestido maravilhoso, né? Que você gostaria de ter se você for mulher. Ou aquele carro do ano que você, homem, né, gostaria de estar adquirindo. A gente sabe que satisfazer os nossos desejos pessoais é muito bom, é muito gostoso, né? E muito satisfatório, vamos dizer assim, né? Mas na grande maioria das vezes pode estar nos levando aí a um abismo financeiro que você não tem nem noção. Então, quando a gente passa a ser minimalista, você passa a fazer um break, né? Você dá aquele break ali na compra e fala, pô, mas peraí, eu já tenho um carro, esse carro tá com IPVA pago, né? Ou às vezes nem IPVA tem, né? Ele tá isento, é um carro que não tem parcelas, é um carro que me leva e que me busca para todos os locais que eu vou, então eu preciso comprar. Quando você passa a ter um comportamento mais minimalista, quando chega esse momento ali que você é meio que, vamos colocar assim, né, cutucado ali para fazer a compra, você acaba pensando um pouco mais, dando aquela brecada, falando, não, eu não preciso porque o carro que eu tenho já está resolvendo meus problemas, gostaria muito de ter esse carro novo, mas eu não vou ter. Porque isso aí pode me trazer alguns problemas financeiros. Muitas vezes não um problema financeiro momentâneo, né, na hora, mas pode ser que o problema financeiro possa vir alguns meses mais para frente, né, porque a gente não sabe qual que é o dia de amanhã. Então, assim como que eu coloquei aqui praticamente aqui no tópico, né, o minimalismo ele te força a questionar cada compra. E realmente Você entra, outro exemplo, você entra numa loja de celulares, você já tem um celular muito bom e você vê ali um iPhone do ano, dei até esse exemplo já anteriormente. E a grande maioria das vezes, o principal adversário é você mesmo. Então você precisa de uma certa maneira controlar os seus demônios internos ali e evitar esses gastos desnecessários para que sobre mais dinheiro para você e você consiga fazer os investimentos. Como você consegue fazer isso? Controlando o desejo do consumismo, né? E você adotando o minimalismo, isso acaba te ajudando demais a fazer uma compra mais racional do que emocional. E concluindo ali, você deixa de gastar por emoção, né? E passa a comprar apenas por necessidade real. E isso, quando você chega nesse ponto, você pode considerar que você teve um amadurecimento gigantesco dentro do ponto de vista financeiro. Você passa a ter mais maturidade para lidar com o dinheiro que você ganha. Outro comportamento interessante que a gente precisa analisar, quando você vai mais para o lado do minimalismo, você passa a valorizar mais as coisas que você tem. Então, até separei aqui um ponto de reflexão para a gente poder estar discutindo a respeito desse tópico, que é quando você reduz ali o excesso, você percebe que quase nada precisa ser substituído. Vou dar um exemplo de mim mesmo e de muitas pessoas que eu acredito que se enquadram nesse exemplo. Eu, particularmente, eu ando com 2 calças no máximo 3 ali o ano inteirinho. Duas calças jeans azul, padrão, e uma calça bege, né? Mais assim, mais social. Quando você chega nesse ponto ali de que eu não preciso ostentar, eu não preciso ter um consumismo alto ali para satisfazer meus desejos, você passa a ser uma pessoa muito mais feliz, muito mais tranquilo. E você chegando nessa percepção que as coisas que você tem ela é suficiente para atender a sua demanda, obviamente que isso vai refletir no seu lado financeiro, porque você deixa de gastar. Hoje, na sua cidade, quanto que tá uma calça jeans aí padrão nova? Deixa nos comentários aí se você tem algum valor em mente aí ou que você conhece para você colocar para compartilhar conosco aí, porque aqui na minha cidade aqui não costuma ser barato. Outro detalhe, quando você passa a entender que poucas coisas elas precisam ser substituídas, a não ser que realmente tenha uma necessidade muito grande, você naturalmente vai sentir isso aí no seu orçamento mensal. Se você for parar para pensar, eu não preciso trocar as roupas todas que eu tenho, eu posso trocar ali uma calça ou outra, isso vai refletir ali no seu orçamento. Quando você olha para o seu guarda-roupa ali na guia onde estão os seus calçados, você tem ali 2, 3 pares de sapato e 2, 3 pares de tênis. Isso aí é mais do que o suficiente para você conseguir atender sua demanda diária. Às vezes, quando você vai ter algum tipo de reunião importante no seu trabalho,
ou às vezes quando você vai fazer algum passeio com a sua família. Você vai entender o que você tem e ele é mais do que o suficiente para atender a sua demanda sem a necessidade de você ficar acumulando coisas ali no seu guarda-roupa. Estou dando um exemplo aqui das roupas porque é um exemplo bem corriqueiro. Acontece muito no cenário feminino, né? Em que as mulheres elas nunca estão satisfeitas com as roupas, com os pares de sapato, com as bolsas que têm. Sempre gostam de colocar mais ali, parece que é uma coisa, é um gatilho de consumo poderoso ali feminino. E falando aí do lado das mulheres, se elas conseguirem realmente controlar essa parte aí, o dinheiro vai sobrar em abundância para você fazer os seus investimentos financeiros, você fazer essas economias, vai trazer uma paz para você, porque uma coisa é fato, quando você deixa de gastar no cartão de crédito, quando você deixa de parcelar muitas coisas, você consegue ter até um sono melhor. Sem aquela preocupação, minha fatura do cartão vai fechar tal dia e eu tenho só 80% do valor, vou ter que pegar um pouquinho do cheque especial, vou pegar um pouquinho de dinheiro emprestado para complementar o valor da fatura inteira. Quando você passa a valorizar as coisas que você tem, você vai entender que substituir uma coisa ou outra vai ser só em casos necessários extremos mesmo. Então fica a dica aí, valorize as coisas que você tem. E obviamente, quando você acumula muitas coisas, entra aqui no terceiro tópico que eu coloquei. Ou seja, cortar custos invisíveis muitas vezes está muito ligado a objetos eletrodomésticos, itens que a gente tem dentro da nossa casa que a gente não utiliza. Às vezes você tem ali 2, 3 mesas que não precisava ter no seu escritório. Às vezes se você desfazer de 2 e ficar apenas com uma, já vai resolver o seu problema. E isso acontece muito também com eletrodomésticos. Um ventilador que está ali parado, que você não está utilizando. Isso é até um exemplo meu mesmo. Eu tenho aqui até um ventilador aqui em casa aqui que eu não estou usando. Eu poderia muito bem desfazer dele vendendo, né? Ou fazendo uma doação para alguém que precisa. Então isso é muito comum. Quando a gente começa a acumular muita coisa, muito objeto, muito eletrodoméstico, muito objeto de casa ali, que não tem necessidade, além dele ocupar espaço na sua casa, você poderia estar gerando até um valor ali desfazendo dele. Você cortar isso aí, esses itens que eu citei, ajuda muito você a estar gerando um valor extra aí, que é um dinheiro que vamos colocar que está parado ali na sua casa. Uma mesa, vamos colocar uma mesa, uma cadeira. Aqui em casa mesmo aqui também tem uma mesa de 6 cadeiras que está desperdiçada. Eu poderia muito bem estar desfazendo, inclusive eu vou fazer isso. Esses custos invisíveis, porque querendo ou não, isso aí dá manutenção dentro da casa também, conforme até destaquei aqui no top. É manutenção na própria parte física do objeto. Então quando a gente consegue liberar isso daí, desfazer dessas coisas, isso acaba trazendo um benefício muito grande para você. Tanto na parte de tranquilidade, de você não ter que preocupar com manutenção, quanto na parte financeira que você pode estar gerando um valor ou recuperando o valor que você gastou ao adquirir aquele item. Outra coisa também que acontece muito corriqueiramente é justamente esse tópico, ou seja, você precisa quebrar o hábito de comprar para se sentir melhor. Quantas e quantas pessoas aí se sente deprimida, se sente triste e naquele mesmo momento ela, não tô fazendo nada mesmo, vou lá no shopping. Vai lá, entra na dívida, entra em objetos, entra em roupas que não precisa, apenas para se sentir melhor, apenas para poder dar aquele alívio emocional daquele momento. E na grande maioria das vezes não são compras saudáveis, porque o motivo da compra não foi um motivo claro e um objetivo direto, que é resolver alguma necessidade sua. Mas muitas das vezes, na grande esmagadora maioria das vezes, aquela compra foi apenas para poder dar uma saciada no emocional, que você naquele momento estava fragilizado. Então quando você entra ali, eu vou imaginar o lado masculino, o cara está em casa de boa, se sentiu dessa forma que a gente está discutindo, ele pega o carro dele e vai numa loja de informática, vai lá e monta o computador do ano, sendo que ele já tem um computador bom em casa, só simplesmente porque lá eu estava me sentindo para baixo, eu acreditei que se eu montasse um computador caro que rodasse todos os jogos, ou que seja, que eu conseguisse fazer edições mirabolantes, poderia satisfazer meu lado emocional. E muitas vezes você apenas adquiriu uma dívida em um momento que você estava fragilizado. Na grande maioria das vezes, essas compras elas geram arrependimento. Com certeza, quando a gente entra ali na OLX, no Mercado Livre, quando você vai pesquisar algum produto, algum item que você naquele momento está precisando, vou dar um exemplo aqui, um notebook. Você vai começar a fazer edição, você vai começar a trabalhar online para poder ganhar dinheiro dentro de casa, dinheiro através do home office, e você vê ali um notebook que na loja está custando R$5.000, mas está anunciado por R$2.300. E o notebook novo.
Muitas das vezes a pessoa que está vendendo aquele notebook comprou aquele notebook sem precisar. Na grande maioria das vezes. Obviamente também vai ter aqueles casos que vai ter pessoas que vai ter comprado o notebook para poder melhorar o equipamento. Ou seja, ele comprou um notebook, saiu um notebook melhor e pelo que ele faz, ele precisa desfazer daquele para poder comprar um novo para inteirar. Acontece. Mas boa parte das vezes a pessoa que está vendendo aquele notebook, é só um exemplo, tá, pessoal? Serve para qualquer outro item. A pessoa está vendendo porque ela foi uma compra emocional. Muitas vezes ela já tinha um computador de mesa que já atendia a solicitação. Como ela foi lá e fez uma compra emocional, acreditando que ia resolver alguns problemas, ela viu que no final que não tinha necessidade. Então o que ela faz? Para ela recuperar um pouco do valor gasto, ela acaba vendendo abaixo do preço. E também não tem como você vender pelo preço de loja, né? Então naturalmente você vai acabar perdendo dinheiro. Nesse caso especificamente aí, se você for minimalista, você vai acabar controlando esses desejos de compra e esses desejos impulsivos. Feito isso aí, com certeza você já está na frente da grande maioria da população brasileira e também mundial. Na hora que você for fazer uma compra emocional, você tem que controlar esse hábito de gastar. Controla esse hábito que com certeza você vai se dar bem no final. E não mais importante, né? Eu separei aqui um último tópico que é justamente você adotar os gastos pensados e inteligentes. Ou seja, minimalismo, pessoal, não é viver com pouco, é viver com intenção. Você compra menos, compra melhor e economiza mais a longo prazo. Então isso aqui é praticamente em resumo de todos os outros 4 tópicos que foi falado anteriormente. Quando você adota gastos pensados e inteligentes, você acaba gastando melhor, economizando mais e obviamente tendo muito mais paz e tranquilidade financeira para você tocar os seus projetos. Porque a gente sabe que é uma pessoa, quando ela está com problema financeiro, ela é uma pessoa que está lá com a barba por fazer, ela está lá com o olho caído, ela está lá com semblante triste, para baixo, desanimada. Você percebe de longe, quando essa pessoa chega no ambiente, a confiança dela tá reduzida. Então, para evitar esse tipo de coisa, o minimalismo em várias situações da nossa vida pode ser uma excelente, poderosa aliada para que você consiga recuperar a sua vida financeira e, obviamente, uma vez minimalista, quando você pega esse hábito de ser, você não consegue mais voltar para os velhos hábitos que você tinha anteriormente. Por quê? Porque a partir do momento que você abre a sua cabeça e você fica consciente disso, você vai começar a dar muito mais valor ao dinheiro que você ganha, ao seu tempo, à sua saúde mental, à sua saúde física, psicológica e, obviamente, a sua saúde financeira. Todos esses 5 itens que foi colocado aqui agora é justamente para poder melhorar o nosso mindset com relação a isso, a gente nos policiar e, obviamente, isso aqui foi apenas um bate-papo, como se a gente tivesse sentado ali de frente, batendo um papo ali como 2 amigos. E espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né? Aproveite bem, compartilhe com uma pessoa, com algum amigo, com alguém próximo que precisa mudar a sua forma de pensar com relação aos gastos. E apresente para ela o minimalismo, que com certeza ela vai conseguir evoluir muito mais na vida. Então, valeu aí. Se você não é inscrito, deixe sua inscrição, marca o sininho, deixa o like para engajar o vídeo, deixe seu comentário e valeu. Até o próximo vídeo.